Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos nesta liturgia este momento, mais uma vez, de Jesus com seus discípulos, mas aqui temos algo peculiar, diferente. Por quê? Porque Jesus ele está indo ali e os discípulos, no caso João, chega e diz: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Então, Jesus estava ali fazendo sua obra, evangelizando, curando, libertando, e um dos seus discípulos, porque alguém que não seguia Jesus, bloqueou ele, parou, disse que ele deveria parar de fazer aquilo. A gente trazendo para a nossa realidade de hoje, o Instagram, o WhatsApp, é mais ou menos parecido. Por quê? Se hoje alguém não nos segue, mas posta algo sobre nós fazemos o quê? Vamos lá e bloqueamos aquela pessoa. E os discípulos fizeram o mesmo, porque aquele homem não seguia Jesus, não os seguia. Então, por eles acharem, porque tinham um número pessoal de Jesus, ali do WhatsApp, e podia ter aquele contato ali com Jesus, eles foram lá até Jesus e disseram: nós bloqueamos aquele homem porque ele não te seguia. Então, ele não te seguia, então ele não vai te seguir jamais. Porque quando bloqueia, a pessoa não pode mais seguir. Então, eles tinham essa mentalidade. Uma mentalidade da qual a pessoa que não seguia não podia falar sobre Jesus. Não podia expor, compartilhar algo. Porque no caso hoje eu posto uma coisa, fica lá público. Qualquer pessoa pode compartilhar. Qualquer pessoa pode ir lá, curtir, compartilhar, porque está lá nas redes. Então, nós precisamos ter essa consciência. E Jesus abre justamente a visão daqueles homens para que eles possam dizer, para que eles possam fazer o mesmo. Não bloquear, mas se alguém que está compartilhando algo, está fazendo algo ali para que cresça a fé em Cristo Jesus, por que eu vou excluir? Eu tenho que fazer com que aquela pessoa passe a fazer parte também do nosso grupo. E o evangelho de hoje é bem específico, porque eu vou pedir para os guardas sirineus pegar a faca ali, porque a gente vai começar a cortar, Porque o evangelho de hoje, o Senhor diz o quê? Se aquilo que não está te levando ao bom caminho, se aquilo que está te levando a pecar, corta e joga fora, Se a tua língua, se o teu pé, se o teu braço, tua mão está te levando a pecar, corta. Mas o que é que Jesus quer dizer cortar? Cortar é justamente romper com todo o pecado, tirar da sua vida aquela ocasião de pecado, fugir daquela ocasião de pecado e passar a fazer o correto, a fazer a vontade de Deus. Ontem à noite eu falava justamente do que nós recebemos, e a partir do que nós recebemos, nós fazemos a vontade de Deus. Que justamente no dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Moisés, ele escreveu uma lista, lá na primeira leitura, ele escreveu lá numa lista o nome daquelas pessoas que deveriam receber o Espírito Santo para profetizar. E daquela lista, 2 não foram até a tenda, ficaram de fora, não quiseram ir até a tenda. Mas quando o Senhor Deus enviou o Espírito Santo sobre os que estavam lá na tenda, enviou também sobre aqueles 2 que estavam distantes. E eles começaram a profetizar, Eldade, e Medade, que fala a leitura. Eles 2 começaram a profetizar. E um dos servos lá de Moisés, vendo aquilo, corre até Moisés e começa a fofocar. Tem 2 lá que não vieram, mas estão profetizando. E Josué, no caso, que era ajudante de Moisés, discípulo, a gente pode dizer assim, que estava ali junto, começa a dizer: vamos bloquear para que eles não façam isso, que eles não profetizem, porque eles não estavam junto conosco.
E Moisés fala o quê? Que bom seria se todos recebessem o Espírito Santo. E no dia do nosso batismo, todos nós que somos batizados, recebemos esse Espírito. Mas estamos profetizando? Estamos fazendo com que os dons sejam distribuídos e sejam doados ao nosso próximo? Porque ao momento que nós recebemos o Espírito Santo, também recebemos sobre nós os dons do Espírito, que deveríamos pedir todos os dias, para fazer o bem para com o próximo. Mas e nós estamos fazendo isso? Acredito que poucos, né, mas que bom seria que todos que receberam o Espírito Santo pudessem profetizar, pudessem curar, pudessem falar, né, pudessem proclamar o reino de Deus que se aproxima. O bom seria se todos nós pudéssemos fazer isso. Mas o que é que acontece? Às vezes a gente se distancia cada vez mais de Cristo. A gente quer fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer do nosso jeito. E quando nós passamos a fazer do nosso jeito, o Espírito Santo parece que se esvaira de nós. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós possamos nos amar, todos nós possamos ajudar o nosso próximo e seguir a sua vontade. Esta é a grande verdade, é a grande vontade de Deus. Então que nós possamos, a partir do momento de ouvir esse evangelho de hoje, nós possamos colocar em prática na nossa vida, começar a cortar tudo aquilo que não serve, aquilo que está nos atrasando na nossa vida espiritual e passar a fazer esta vontade de Deus. Deixar que verdadeiramente as pessoas possam seguir Jesus de coração aberto, de peito aberto, para que Ele possa adentrar em nossas vidas. E não ficar numa vida ali banhada pelo pecado, onde a gente está ali podre de pecado. Podre porque o pecado nos apodrece a alma, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia da graça, que é justamente de podermos receber Jesus na Eucaristia. E que nós possamos, com este intuito, transformar a nossa vida, transformar algo que o Senhor já colocou ali dentro de nós, né? No caso, deixar Ele transformar o nosso espírito, porque era para nós seguirmos um caminho e nós nos desviamos. Então, que nós retornemos a este caminho e passamos a fazer a vontade dEle. Hoje celebramos, né, dia 29, a festa de São Miguel Arcanjo. A liturgia de domingo, né, no caso, é maior do que a festa, então, somente nas paróquias, né, que tem como padroeiro que se celebra. Mas nas outras a gente celebra o domingo, porque é maior, né, no caso, a liturgia. Então, nós celebramos, temos a imagem aqui, vamos sair em procissão, mas nós sabemos o tanto que São Miguel fez, né, pela humanidade, que é derrotar o inimigo, expulsar o inimigo, para que ele não atrapalhe a nossa vida de santidade. Né, teve muita gente que passou 40 dias fazendo a quaresma. Né, a sua graça você alcançou, né, e aqueles que ainda não alcançaram, mas vão alcançar, porque nós temos fé. Nós temos fé que São Miguel Arcanjo vai combater todo o mal e nós vamos sair vitoriosos. Assim como ele saiu vitorioso naquela batalha, nós também sairemos vitoriosos se nós seguirmos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos afastemos de todo o pecado, que nós possamos viver uma vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.